Ok, continuando aqui nossa conversa, né, sobre equações, a gente vai começar a ver algumas técnicas para solucionar equações. E aí você poderia me perguntar assim, por que precisamos usar essas técnicas? Se a gente pode imaginar, né, no vídeo passado nós vimos uma equação do tipo x mais 5 é igual a 8. Então eu posso, diante de uma equação dessa, simplesmente pensar e dizer, olha, já sei, essa equação, a resposta é x igual a 3. Porque 3 somar é o número que, se eu somar a 5, 3 mais 5 é 8. Então, o meu valor procurado da minha variável x é este, 3. X igual a 3, essa é a solução da equação. Ou seja, a partir deste conhecimento, né, dessa simplicidade, a gente já pode, então, dizer que já sabe resolver uma equação. Então, para que aprofundar o assunto com as técnicas? Bem, nem todas as equações são tão simples assim, né? E as técnicas nos auxiliam a encontrar o valor misterioso de uma forma mais rápida, né? E de uma forma mais assertiva, né? Sem correr muitos riscos. Por exemplo, vamos supor que a minha equação não fosse essa, que a minha equação fosse x mais 14 é igual a 32. Muito bem, esta equação também não é tão complicada, mas muito provavelmente a gente ia demorar um pouquinho mais para encontrar. Eu mesmo aqui, conversando aqui com vocês agora, não sei qual é a resposta desta nova equação, né? Então, a gente teria que tentar encontrar aqui um valor que somado com 14 dá 32 e tal. Mas com as técnicas que nós vamos ver hoje, a primeira delas, ela nos auxilia bastante a resolver as nossas equações. Então, a primeira técnica é a técnica de subtração, ou na verdade é a técnica do inverso aditivo. Ou seja, o inverso aditivo é aquele número que tem um sinal contrário e quando a gente adiciona, né, vai dar zero. Tranquilo, muito simples. Vou dar um exemplo aqui. Vamos trabalhar com essa nossa equação famosa aqui, simplesinha. Nós trabalhamos aqui com x mais 5 igual a 8. Vamos supor que eu não soubesse resolver esta equação, né? A gente já sabe, a resposta é 3. Não, tudo bem, vamos supor que a gente não soubesse. E aí, a questão da equação, ela tem alguns princípios. Por exemplo, o sinal de igualdade, ele nos diz que exatamente isso, que o primeiro membro, ele é igual ao segundo membro. Isso às vezes é difícil a gente compreender por conta, né, de alguma coisa assim com a matemática e tal. Mas é só isso, é bem simples. Ele está dizendo que este número é igual a este. Observe, se eu tiver aqui o número, por exemplo, 10, e 10 é igual a 10, então o que acontece? Se eu subtrair de 10 o número 2, eu vou subtrair 2 aqui e eu subtrair 2 aqui. Ou seja, se eu fizer uma coisa com o 10 e a mesma coisa com o 10 que está do outro lado, 10 menos 2 é 8, 10 menos 2 é 8 e a equação continua valendo, né? Essa simplicidade aí, uma coisa assim meio que óbvia, né? Assim que aparece escancarada assim na nossa frente, é o que a gente precisa para resolver equações, né? Por exemplo, vamos supor que eu não saiba quem é o valor de x. Mas quem que me atrapalha aqui? Quem me atrapalha é esse cara aqui, ó, o 5. Aí o que eu faço? Eu quero tirar o 5, mas eu quero manter a minha equação válida, né? Eu quero manter a igualdade. Aí o que a gente faz? O que a gente fez agora com o 10 ali para reforçar um pouco? Eu penso, rapaz, quem é que eu vou tirar desse primeiro membro aqui que me interessa, hein? Me interessa tirar o 5. Então,
eu vou fazer assim. X mais 5 menos 5. E aí eu tiro 5, né? Só que eu tenho que fazer a mesma coisa com o segundo membro. O que eu fiz no primeiro membro? Menos 5. Então, no segundo membro, eu vou colocar 8 menos 5. Então, note que eu peguei dois valores que são iguais, eu subtraí 5 de ambos, né? Logo, o número continua igual. Só que, olha aqui o que é legal, né? Quando eu tenho 5 menos 5, vai dar 0. Então, eu vou ter aqui x, vamos supor, mais 0, porque 5 menos 5 é 0, é igual a 8 menos 5, e aqui é uma subtração, 8 menos 5 é 3. E olha lá onde apareceu o 3, né? O 3 que a gente inicialmente ficou imaginando, qual era o número misterioso, cadê aquele número, que número é esse, né? Agora ele aparece na nossa frente, ele surge, né? Ele se apresenta. Essa é a grande vantagem das técnicas de resolução. Você encontra o valor procurado através de um método, né? De um passo a passo, né? De uma sequência lógica. No caso aqui, qual é a sequência? É subtrair 5 de cada um dos lados, né? Porque eles são iguais. Então, como x mais 0 é x, eu posso concluir então que x é igual a 3, como nós já sabíamos de antemão, só que agora nós encontramos x igual a 3 usando uma técnica de resolução de equações. Vamos fazer então a nossa equação misteriosa aqui. A gente vai usar o mesmo princípio, né? X mais 14 igual a 32. Vou repetir aqui. X mais 14 é igual a 32. O que é isso? É uma equação, né? É uma equação em que eu estou procurando um valor misterioso. Que valor é esse? É o valor que é representado pela letra X. Esse valor somado a 14 dá como resultado 32. Que valor é esse? Eu não sei. Mas, como eu estou diante de uma equação, o meu primeiro membro é x mais 14, o meu segundo membro é 32. O que me atrapalha aqui é o 14. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair 14 de ambos os lados. Então, eu vou ter o seguinte. Primeiro membro, x mais 14, eu vou subtrair 14. Segundo membro, 32, tenho que fazer a mesma coisa, subtrair 14. E agora, eu consigo o que eu queria, porque 14 menos 14 é igual a 0. Então, eu vou ter aqui que o x mais 0 é igual a 32 menos 14. Quanto é que dá 32 menos 14? A gente faz aqui do lado, né? 32 menos 14 vai dar. Aqui vai ficar 12 menos 14, que é 8, né? E aqui fica 2 menos 1, dá 1. Então, x mais 0 é x, e x é igual a 18. Logo, isso aqui é a resposta, a solução da equação, quando eu encontro o valor que estava escondido, né? O valor da minha incógnita, o valor de x. X é igual a 18. Então, qual é o número? A pergunta seria, qual é o número que, somado a 14, é igual a 32? Essa pergunta ela é escrita dessa forma, na forma de uma equação. Qual é o número que, somado a 14, é igual a 32? Bem, resolvendo a equação, usando a técnica, encontramos que o nosso valor misterioso é 18. Agora, tem diversas situações, né, em que a gente usa essa mesma técnica. Vamos supor que eu estivesse diante da seguinte equação. X menos 13 é igual a 28. Então, eu estou com essa equação aqui, eu quero saber qual é o número que eu, subtraindo 13 desse número, me dá o resultado 28. Mais uma vez, eu tenho uma equação, meu primeiro membro é x menos 13, o meu segundo membro é 28. E eu quero encontrar o x. Então, esse x, a gente fala que ele tem que ficar isolado em um dos lados da equação para a gente saber no outro lado quem é ele, descobrir quem é ele. E a gente usa essas técnicas para descobrir
o valor de x sem precisar ficar imaginando, contando, ele vai aparecer naturalmente usando essas técnicas. Então, quem me atrapalha aqui é o menos 13. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 13, porque sinais iguais vai dar subtração e 13 menos 13 é 0. Então, o que a gente faz? A gente pega x menos 13, que é o meu primeiro membro, eu adiciono mais 13. De propósito mesmo, eu quero eliminar esse menos 13. Olha como é bem tranquilo assim. Não tem que pensar muito a respeito assim, de qual é a ideia, né? A ideia é, se eu tenho menos 13, como é que eu elimino menos 13? Usando o mais 13. Como é que eu elimino o mais 14? Usando o menos 14. Como é que eu elimino, né? Vamos supor, outro exemplo, o mais 28, usando o menos 28, né? Então assim a coisa fica mais fácil. Só que ao botar mais 13 no meu primeiro membro, tenho que fazer a mesma coisa no segundo membro, que é 28. Então eu tenho que colocar aqui mais 13. Observe que no primeiro membro eu acrescentei mais 13. No segundo membro eu também acrescentei mais 13. Se não fizer assim, vai dar errado. Então esse menos 13 mais 13 é igual a 0. Então eu vou ter mais uma vez x mais 0 igual a 28 mais 13. Então é uma soma, entende? O meu x aqui vai aparecer o resultado na hora que eu somar 28 mais 13, vai me dar 8, 9, 10, 11, vai 1, 2, 3, 4, 41. Então o meu x aparece a resposta. X é igual a 41. Nesse momento, x igual a 41, a gente diz, resolvemos o problema, resolvemos a equação. Vamos ver assim mais um exemplo. Um exemplo do tipo, vamos colocar assim, x menos 15 é igual a 20 mais 16. Nada demais, né? Meu primeiro membro é x menos 15. E o meu segundo membro parece que está ainda em construção, né? Porque 20 mais 16 é uma soma que eu posso simplesmente fazer aqui. Quem é que é 20 mais 16? Dá? É facinho, né? 20 mais 16 dá 36. Então eu posso simplesmente reescrever a minha equação, acrescentando, né? Refinando, né? Colocando uma coisa nova. Então vai ficar x menos 15 no meu primeiro membro igual a 36. Então eu quero saber qual é o número que, subtraindo 15, dá por resultado 36. Quem que eu tenho que tirar do primeiro membro? Eu tenho que tirar do meu primeiro membro o menos 15. Aí você pensa, como é que eu tiro esse menos 15? Usando o mais 15, porque menos 15 mais 15 vai dar 0. Beleza, então eu vou fazer o seguinte, no meu primeiro membro eu vou fazer assim, x menos 15, que é o meu primeiro membro, eu vou botar mais 15. Agora, como eu botei mais 15 no primeiro membro, eu tenho que fazer a mesma coisa no segundo. Então, eu vou, no segundo membro, 36 mais 15. Menos 15 mais 15 é 0. Logo, eu vou ter que x mais 0 é igual a 36 mais 15. Então, x mais 0 é x. Resta-me apenas somar, né? 36 mais 15 dá quanto? 6 mais 5 é 11. Vai 1, 3, 4, 51. Então, x é igual a 51. Olha que legal, né? Neste momento, a gente encontra o valor desconhecido, x igual a 51. A gente diz, resolvemos a equação. Encontramos qual é o valor que, subtraindo 15 dá 36, 51, certo? 51 menos 15, 36, se não tiver errado nenhum cálculozinho de soma e subtração. Então essa é a primeira técnica que a gente trabalha
para resolver a equação, vai ter ainda mais algumas, poucas, né? 2 ou 3, mais algumas observações têm que ser ditas também, alguns detalhezinhos, mas com esta primeira técnica aqui a gente já resolve um montão dessas equações de forma correta.